Hora de falar sobre uma saída surpreendente no Cruzeiro. A Raposa acertou nos últimos dias a transferência de graça do lateral esquerdo William, de 20 anos de idade, que pertencia ao time sub-20 para o Avaí. Negociação em definitivo, sem custos. O time catarinense fica com 50% e deixa outros 50% do valor de uma venda futura para o Cruzeiro. Acontece que o William estava sendo preparado pela base para, em algum momento ainda nessa temporada, passar a ter minutos no time profissional. Ele era muito bem avaliado e existia a expectativa de que com a saída do Cauã Prats confirmada, ele está vendido para o Dortmund, e com a chance de que o Kaique também seja vendido, de que o William integrasse o time principal. Por decisão do Arthur Jorge, além de não subir, o jogador ainda foi negociado sem custos, causando uma enorme dúvida em pessoas que trabalham no próprio Cruzeiro. Importante registrar que o William somava na temporada 18 jogos e 3 gols, um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro Sub-20 e peça importante na conquista da Copa São Paulo de Juniores no início da temporada. O Adson da Silva, membro também aqui da Samuca TV. Gabigol seria uma boa opção para o ataque com Arthur Jorge? O Adson, na minha opinião, não. Eu acho que o que aconteceu, da forma como aconteceu, o Gabriel teve aquela chance de colocar o Cruzeiro na final, em um título que estava muito alcançável ali para o Cruzeiro naquele momento, e a forma como ele conduziu todo aquele processo não foi legal. Ele deixar o vestiário, tudo que aconteceu, e todo mundo sabe, a gente já divulgou. Então, não sei se o Gabriel... Claro que quando a gente pega os números dele no Santos, nessa temporada, ele está com um número legal, mas vai muito além disso, né? Estar ali no dia a dia, ser um reserva no time do Cruzeiro, isso aí, não sei se ele estaria pronto para aceitar todas essas condições. Sempre que tinha uma oportunidade, ele dava algumas entrevistas no ano passado. O Leonardo Jardim é que conduziu bem todo o processo. Então, acho que por tudo que aconteceu, o melhor caminho era encontrar um outro destino, falando bem abertamente aqui sobre esse assunto. Mário GK, membro também aqui da Samuca TV. Samuca, o que acha do Scarpa para ser uma opção ao Matheus Pereira? E além da sua opinião pessoal, acha que seria possível? Cara, eu acho o Gustavo Scarpa um bom jogador. Eu acho que tem que ver a questão do apetite, né? O que o atleta quer. Em termos de negociação, me surpreenderia muito. Uma negociação assim direta entre os clubes, acho pouco provável se tivesse um interesse, mas o jogador, tecnicamente falando, eu acho que é uma boa opção. Geraldo Campos, Samuca, por que o Cruzeiro não tenta fazer uma troca com o Santos? Vai o Wallace e vem o Roleiser, já que o Santos está interessado no Wallace. A questão é o Santos topar isso aí, né? O Roleiser eu acho um bom jogador, penso que o Santos aproveita mal o atleta, viu? Atleta aí que o Santos buscou no Benfica, acho que até nem pagou tudo, mas seria interessante para nós. Para o Santos, acho que nem tanto. Por falar no Wallace, vem sendo oferecido aí para vários clubes, viu? No futebol brasileiro, nenhuma negociação ainda avançada para uma saída, mas pouco provável que ele continue no Cruzeiro. O caminho será mesmo um outro destino a partir do meio do ano. Zirlei Pereira, Samuel, Rafael Veiga está emprestado ao América do México, parece que vai ser devolvido ao Palmeiras. Você não acha que ele seria muito útil no Cruzeiro como uma opção para o meio campo? Eu gosto bem do Rafael Veiga, tá? Não acompanhei o Rafael Veiga lá no América do México, nos tempos de Palmeiras gostava muito, acho que é um atleta que precisa ser recuperado. O único ponto aí que eu tenho agora é que quando Flamengo e Palmeiras, eles topam liberar jogador, a gente tem que pensar duas vezes, né? Porque o que veio aí dos clubes aí com uma certa facilidade, para nós aqui não funcionou muito bem não. Renan, será que é verdade que o Cruzeiro está querendo lateral esquerdo Wendel do São Paulo? Ô Renan, o que eu ouvi é que é um atleta que não estaria numa lista aí de possíveis nomes que o Cruzeiro vai atrás para a lateral esquerda. Claro que tem muito jogador sendo oferecido, então temos que aguardar. E tem que ver também se o Kaique será negociado de fato nesta janela de meio do ano.
direto pra Toca da Raposa. Pra você que tá chegando agora no sorteio da Copa do Brasil, Cruzeiro pega a Chapecoense, que foi adversária do fim de semana do Brasileirão. Cruzeiro e Chape logo após a Copa do Mundo na retomada do futebol. O maior vencedor da Copa do Brasil vai pegar a Chapecoense. E os outros detalhes e informações do Cruzeiro ao vivo. Toca da Raposa 2 com o Emerson Pancieri. Um abraço. Boa tarde, Pancieri. Um abraço para você, Thiago. Um abraço para quem nos acompanha no Rádio Esportes, confirmando meio-dia e 33. Nosso Alexandre Simões também, Nath Fiuza, os nossos comentaristas, Nação Celeste, ligada aqui em mais um programa. Deixa eu trazer já a atualização do ingresso para você, torcedor, na quinta-feira. O Thiago passou aí os jogos da Copa Libertadores. Quinta-feira é o Cruzeirão, 9h30 da noite, e mais de 50 mil torcedores do Cruzeiro já com a entrada assegurada para esse duelo do Grupo D da Copa Libertadores. Jogo contra o Barcelona de Guayaquil, valendo essa vaga para a próxima fase da competição. E aí, Thiago, sem sustos hoje, eu tava dando uma olhada aqui no jogo do Barcelona de Guayaquil, o último. Ele foi a campo no domingo e venceu o Delfim por 2-1, jogo no dia 24 de maio. E aí a classificação eu puxei também atualizada aqui, é o terceiro colocado. Ah, mas na Libertadores não tá bem, gente. Tem nada disso. Por isso, muita seriedade no trabalho feito aqui na Toca da Raposa, já nesse trabalho totalmente focado na competição, que o Cruzeiro quer essa parte, né, das oitavas de final, que é avançar para a próxima fase da competição. E aí, Thiago, eu até falava ontem, na nossa participação aqui no Rádio Esportes, que o técnico Arthur Jorge, ele tem uma volta importante, né, que é do Arroio. O Arroio volta, retorna à condição de ficar disponível, né, do treinador, ficar à disposição para essa partida. Só que aí pesa uma coisa. Será que vai o Sinisterra, que entrou bem no jogo passado, titular 78 minutos? Ou será que ele vai com o Arroio? E aí tem uma história, porque o Gerson está suspenso. Muita gente não se lembra, mas ele foi expulso no jogo do Boca, né? Então, será que ele vai fazer alguma alteração no sentido até de colocar o Christian nesse meio campo do Cruzeiro? E aí atuaria com o Sinisterra no time e também o Arroio ficando com a vaga do Kenji, se comparado ao jogo da Chapecoense. Thiago Reis, seu nome, seu bairro, são as ideias que ainda estão sendo definidas pelo técnico Arthur Jorge aqui na Toca da Raposa, Thiagão. Boa, Pancieri. Ô, Nath, eu e Alexandre Simões, é óbvio que ainda existe tempo de treinamento, né? Essa preocupação com o Caio Jorge, sempre esse problema recorrente do Caio Jorge com o Pubis. Agora, ô Nath, pensando na postura, o torcedor já tá dando uma resposta maravilhosa, 50 mil torcedores garantidos, quer dizer, o time tem que responder em campo. E aquele jogo, né, Nath, que muda até planejamento de temporada. Cruzeiro avançando, calendário do segundo semestre, investimento, arrecadação, não só com premiação da Libertadores, que melhorou muito, melhorou demais, e agora também o sócio do Cruzeiro, cada dia se expandindo, cada dia aumentando. É o tipo de jogo que é decisivo dentro do campo, mas fora dele tem uma baita representatividade, hein, Nath? Ah, sem dúvidas, Thiago. Até pensando também em movimentos do Cruzeiro no mercado, né? Porque se você está envolvido em 3 competições, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, sendo a Libertadores, ou melhor, tendo a Libertadores a dificuldade que a gente sabe que tem, você olha para o mercado de uma outra forma, você aumenta a sua necessidade de se reforçar, né? Então, assim, tudo isso impacta no planejamento para o segundo semestre, além das outras questões que você citou. Por isso o Cruzeiro precisa buscar essa classificação na quinta-feira. Tem um cenário que é todo favorável, né? O fato de jogar em casa contra um adversário que já não tem mais ambições no torneio, já está eliminado. Além disso, é um adversário inferior ao Cruzeiro, tecnicamente. O jogo da primeira rodada, que o Cruzeiro venceu por 1-0 lá em Guayaquil, acho que foi um jogo mais complicado, justamente por esse caráter de estreia, tem um nervosismo fora de casa. Naquele momento, um Cruzeiro que não tinha a evolução que tem hoje, né, sob o comando do Arthur Jorge. Então, acho que para esse jogo de quinta-feira no Mineirão, a expectativa é que o Cruzeiro ganhe, e ganhe com mais facilidade. É um jogo que o Cruzeiro precisa do Caio Jorge. Essa situação ali do Pubs precisa ser avaliada com muito cuidado, né, jogo após jogo, mas acho que valeria o sacrifício. E depois que ele ficasse fora do final de semana da partida contra o Fluminense, que obviamente também é um jogo muito importante, mas não tem o caráter eliminatório que tem o da quinta-feira. Então, eu daria uma oportunidade de sequência para o Sinisterra, tendo o Arroio aí como uma opção de segundo tempo, para entrar descansado também, para colocar fogo no jogo. É um jogador muito agudo, muito insinuante, que a gente sabe que tem características legais, mas de fato o Cruzeiro precisa se comportar na quinta-feira como um time favorito, um time maior, um time melhor do que o Barcelona, para buscar essa classificação, até porque, apesar da dificuldade do grupo, um grupo que tinha Boca, né, que teve uma Católica que até foi além das expectativas, ninguém nem cogita a possibilidade do Cruzeiro sair da competição tão precocemente, né, Thiago? Ô, Alexandre Simões, de fato, Nath, eu acompanhei o jogo Cruzeiro e Boca, obviamente, mas assisti também, Cruzeiro e Boca não, Cruzeiro e Barcelona, Cruzeiro e Boca também assisti, mas me refiro a Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil, que é o adversário da quinta, e eu assisti Boca e Barcelona. Ô, Simões, achei um time, óbvio, né, que enfrentar o Boca Juniors sempre traz aquele ingrediente diferente, especial, mas um time que lutou muito, que brigou muito, e eu
acho que enfrentar o Cruzeiro pro time equatoriano tem também esse mesmo sabor. Eles não vão querer vir aqui a passeio não, Simões. Thiago, assim, tem um aspecto que a gente não pode descartar, que é o fato deles estarem completamente eliminados, né? Eles não têm chance nem do terceiro lugar, que iria para um play-off disputando uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas a gente não sabe qual tipo de incentivo pode ter, e de repente até um incentivo financeiro de algum dos dois. Mala branca? Uai, pode ter. Você fala mala em espanhol, vou traduzir aqui. Porque o que... Como é que é? Mala em espanhol. É, São Paulo. Aqui, deixa eu te falar. Engraçadinho, mas eu gostei. Deixa eu te falar. Porque o Boca depende só dele, né? Pro Boca, assim, interessa pouco o resultado do Cruzeiro. Mala é maleta, viu, Simões? Isso. O Boca precisa vencer, né? Pra se classificar. Pra ele nem o empate serve porque ele estaria eliminado e ficaria na terceira colocação. Agora já a Católica não, né? A Católica, se o Cruzeiro não vencer o Barcelona e basta um empate, ela avança, mesmo perdendo pro Boca. Então a Católica, de certa forma, podemos dizer, ela não deixa de depender do Barcelona, porque o jogo de La Bombonera vai ser uma guerra também, né? O Boca precisa ganhar para se classificar. Então tem esse aspecto. Agora é um time que vem, né, sem estar brigando, sem estar com a oportunidade de se classificar, ao contrário do que aconteceu no jogo contra o Boca Juniors, quando era o primeiro jogo do retorno, né? Então, quer dizer, é uma situação diferente, mas concordo com você, é um jogo internacional, é um jogo contra um grande time da América do Sul, é uma oportunidade para o Barcelona. Agora, o Cruzeiro tem que fazer valer sua maior qualidade técnica, seu maior investimento e garantir essa vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e com boas chances de ser até o primeiro colocado, embora dependa de uma derrota da Católica para que isso aconteça. Ainda mais com a torcida apoiando, né? Barcelona, Equador, não, são muito mais o Cruzeiro no Mineirão. É o rei de Copas na Libertadores. Ô, Pansieri, você tem um convidado, uma fala importante aí na Toca da Raposa, Pansi. Exatamente, Thiago, confirmando meio-dia e 44. Bruno Spindel, né? Dá primeiramente boa tarde para ele, falando sobre esse adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil, a Chapecoense, no sorteio que foi realizado hoje no final da manhã. Spindel. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Nação Azul. Primeira coisa é que, independente do sorteio, o Cruzeiro sempre pensa no próximo jogo. A gente tem um jogo muito importante na quinta-feira, pela Copa Libertadores, e todo o trabalho e o foco está nesse jogo. Voltando aqui, primeiro parabenizar a CBF pelo trabalho, pela organização, todo o evento aqui do sorteio, todo o trabalho que a CBF vem fazendo. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil e pela grandeza do clube. Quem tem ideia de lutar para ser campeão jamais pode escolher adversário ou qualquer outro fator. É trabalhar duro para a gente estar preparado para quando o confronto chegar em agosto, a gente lutar para vencer e passar de fase. Essa aqui é a cabeça. E você pode falar alguma coisa sobre o interesse do Cruzeiro no Rojas, do Racing? Olha, a janela, o Cruzeiro trabalha sempre tudo internamente. A gente faz o trabalho interno do processo de scout, junto com o treinador, a área de mercado. E espero que a gente possa fazer um bom trabalho para cada janela, qualificar ainda mais o elenco do Cruzeiro, para correr atrás dos nossos sonhos, dos sonhos da Nação Azul e trazer felicidade para o torcedor cruzeirense. Palavras então do Bruno Spindel sobre o Rojas não quis entrar, né, Thiago? Muito nessa história do Rojas, algo que a gente já vem trabalhando desde o sábado aqui na Itatiaia. Realmente é um plano que o Cruzeiro tem, contratar o argentino, 28 anos, fazendo essa proposta pelo jogador do Racing, jogador que já venceu o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Thiago, deixa eu só emendar nessa informação do Rojas, que é a intertemporada. Eu até trouxe na manchete, porque o Cruzeiro está de férias do dia 1º de junho ao dia 21 de junho. Reapresentação está marcada, vai ser uma segunda-feira, dia 22 de junho, quando o time vai pensar de fato aí na Copa do Brasil, que o Spindel falou, que teve o sorteio da Libertadores, tudo dando certo na quinta-feira e também na retomada do Campeonato Brasileiro, será o seu bairro? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.